título da nossa apresentação, ele tem a palavra problemática. Então, não vou apresentar muitas soluções, não. Vou me concentrar na descrição dos problemas que são vivenciados pelos autistas na sua inclusão no mercado de trabalho, tá certo? Esse aqui é meu nome, Cláudio Leontino, eu sou do Departamento de Administração e esses são os meus amigos. Podem mandar e-mail que a gente responde na hora, tá certo? A gente fica sempre muito satisfeito de se comunicar com a comunidade. A gente tem um projeto de pesquisa que foi citado aqui no início, né? Na abertura dessa apresentação, que está iniciando, não tem financiamento, não tem bolsista, é basicamente para registrar o que eu estou fazendo e aí aos poucos a gente vai buscando bolsistas e financiamento, porque enfim, para trabalhar com esse tipo de ramo, o ideal é ser uma pessoa que tenha interesse real, né? Não adianta pegar um estudante que fez o primeiro semestre, que quer uma bolsa, ou um estudante que esteja querendo fazer currículo para atuar numa área como inclusão. Então, é pegar pessoas que tenham interesse real para trabalhar, então não tem muita pressa em colocar novas pessoas no projeto, até porque não tem nem financiamento, né? Então tem que entrar sem ser voluntário. O nosso roteiro de hoje é bem simples, né? E ele é todo derivado de um artigo que foi publicado nessa pesquisa. E é até engraçado falar desse artigo, né? Já estava conversando aqui antes, que eu escrevi o artigo, fui tentar publicar e voltava na mesma semana. Está muito ruim meu artigo, né? Eu mandava para outra revista, melhorava, mandava para outra revista, voltava na mesma semana. E aí eu mandei para a terceira revista, quando voltou, eu disse assim, manda para a psicologia, né? Assim, a área de gestão, a área de administração não teria nenhuma contribuição na data a respeito do autismo, porque esse assunto não seria importante para a área de gestão. Tive uma notícia boa esse mês de março, que foi aceito para a publicação da revista, né? É até engraçado, porque eu mandei, a publicação foi hoje, mas a data é relativa a 2015, que a revista está com uma data bem engraçada. Mas quem for ler o artigo está super quentinho, e a problemática da inclusão dos autistas no mercado de trabalho, ela não está evoluindo para melhor com o ritmo que a gente gostaria, né? Então ele ainda vai ser atual durante um certo tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre as características do autismo e seus impactos, tá certo? Vamos falar sobre a relação do autismo com o mercado de trabalho, vamos falar sobre dificuldades vivenciadas pelos indivíduos com autismo, né, que estão com um transtorno do espectro do autismo, vamos falar sobre os ambientes de suporte ao trabalho. Tem várias possibilidades que podem ser exploradas no ambiente de trabalho, que podem ajudar bastante as pessoas com autismo a se inserirem realmente no mercado. Vamos falar sobre políticas públicas de inclusão. Quando a gente fala de autismo, né, cada um tem uma ideia na sua cabeça sobre o que seria o autismo e sobre quais seriam suas manifestações. Em linhas gerais, o que a literatura considera autismo é uma síndrome, um conjunto de vários sintomas que afetam a comunicação, a socialização e os comportamentos. E o grau em que essa síndrome se manifesta varia bastante de pessoa a pessoa. E isso pode atingir um nível de severidade bastante grande, que pode chegar a ser incapacitante. A pessoa pode ser incapacitada, por exemplo, até de cuidar de si mesma. E aí não poderia atuar no mercado de trabalho. Certo? Mas em muitos casos, existem muitos relatos positivos de autistas com um bom grau de funcionalidade, que têm uma boa qualidade de vida e uma integração social muito boa. O fato é que as dificuldades causadas pelo autismo, elas trazem dificuldades marcantes na inclusão, em primeiro lugar, escolar. E aí quem supera essa primeira barreira tem a dificuldade da inclusão dos tratamentos de saúde e os tratamentos para se desenvolver, né? E quem supera essa segunda dificuldade não tem a terceira dificuldade, que é a inclusão no mercado de trabalho. O fato é que esses objetivos podem ser alcançados, mas exigem um empenho pessoal, mas isso não é suficiente para que a gente possa considerar
questão das famílias, é uma questão, na verdade, da própria sociedade, porque individualmente você não consegue o resultado por ele, tá certo? Na grande maioria dos casos, e esse artigo saiu no New York Times, a vida adulta dos autistas é caracterizada por isolamento e solidão em instituições ou junto dos parentes, ainda que consiga cumprir parte dos estudos. Tem um outro artigo que não está mesmo nesse meu material, ele foi feito apenas com autistas que trabalham. E aí, surpresa, mesmo aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, têm uma vida social bastante reduzida. Tá certo? Então, você trabalha na empresa há quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Alguém do seu trabalho já foi na sua casa? Não. Você já foi na casa de alguém? Não. Então, o isolamento social é marcante, mesmo naquelas pessoas que conseguem ter uma vida profissional. Então, não se pode subestimar a questão do impacto do autismo na vida de uma pessoa, porque nós não somos uma espécie de indivíduos, nós somos uma espécie que trabalha em conjunto. Você tem a família, você tem o trabalho, você tem a sociedade, você participa de grupos. Você sozinho não produz nem a própria comida. Né? E aí, enfim, quando a gente volta para a questão da inclusão de autistas no mercado de trabalho, a gente vê que no exterior existem várias publicações relevantes sobre o tema, mas ainda construindo um campo de conhecimento. Não existem muitos consensos sobre as melhores formas, os melhores resultados, né, como obter essa inclusão, mas existe uma percepção de que as dificuldades são substanciais. Alguns autores falam que são poucos os estudos que abordam a vida juvenil e adulta dos autistas. E realmente, quando você procura textos sobre inclusão na escola, existem vários textos bons, teóricos e textos com dados empíricos, né, falando das dificuldades enfrentadas e alguns até com boas dicas ou referências para intervenção positiva. Então, eu consigo hoje, se eu tiver um projeto bom, tentar criar uma escola inclusiva. Eu consigo criar. Mas a parte de mercado de trabalho está em construção. Existem, inclusive, empresas que trabalham com isso, né? Treinamento vocacional, treinamento comportamental. Aqui no Brasil, eu saiba, só tem uma, lá em São Paulo. Mas é uma área muito longe de saturação, uma área que está em iniciação das pesquisas, iniciação dos primeiros resultados. Tá certo? Então a gente busca construir em cima dessa área. É um tema que eu não escolhi, é um tema que ele escolheu. Eu tenho um filho com autismo, né? E isso é uma motivação muito grande. Então, aquela história de eu não viro à noite para escrever um artigo sobre sustentabilidade, mas eu viro à noite para escrever um artigo sobre autismo com muita alegria. Né? E dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Não sei se o convite da carta teve a ver com essa questão. Mas aí, em vários locais aqui de Fortaleza, as associações de pais, os grupos de apoio aos autistas e tal, fizeram mobilizações, e isso é presente na nossa sociedade. A gente tem pelo menos 2 grandes associações de pais de autistas que surgiram em Fortaleza no passado. O Estatuto datado de 2015. E isso é positivo, mostra que vai haver um movimento agora orientado pela ação das famílias. Pois bem, quando a gente fala de autismo, a gente fala de um fenômeno que se manifesta de múltiplas formas, mas ele também tem múltiplas causas, tá certo? Em geral, a academia aceita que existem 2 grandes fatores, que é o fator genético e o fator ambiental. Eu tenho uma pequena coleção de artigos sobre causas do autismo, e a gente vê que para ler esses artigos tem que ser engenheiro genético, né? E se você lê os artigos sobre as causas ambientais, você também se assusta muito, porque tudo pode ser prejudicial, né? Ou levar a mutações genéticas que gerem alguma influência sobre o autismo. Isso é muito preocupante, mas ao mesmo tempo não existe um alvo ainda que a gente possa combater de causa do autismo. Existem várias pesquisas, até contraditórias, como por exemplo nas questões relativas à vacinação, né?
Nos Estados Unidos o pessoal diz assim, houve o crescimento da vacinação e houve o crescimento do autismo. Então uma coisa causa a outra. Mas as pesquisas mais sérias que foram realizadas não confirmaram isso. Então não existe essa relação. O mercúrio das vacinas, né, que é um componente utilizado nas vacinas, ele é letal realmente em grande quantidade, mas a quantidade utilizada nas vacinas é ínfima, não geraria o autismo. Só que hoje tem muita gente que teima em contrariar o resultado das pesquisas e continua divulgando informações erradas sobre isso. Eu até encontrei uma coisa, um quadro mais absurdo ainda, que foi a questão do leite materno, né? Então, aumentou a taxa de aleitamento materno, aumentou o autismo. Então, criminalizar, né, dizer que o aleitamento materno geraria autismo, enfim. São absurdos que se multiplicam muito rápido na internet e pessoas com boas intenções ou más intenções, enfim, a ignorância existe no mundo, né, e não é um fato, elas divulgam essas informações erradas e o que gera bastante histeria. O fato é que quem quiser ter filho, tenha seu filho, tá certo? E se ele não tiver autismo, ele pode ter outra coisa, né? Tem muita doença aí, eu não conheço ninguém hoje em dia que nasce perfeito, porque hoje em dia tem diagnóstico para tudo de tudo, né? Enfim, não aceite votos, seu filho que vier ser amado, né? E vai ser uma criança, com certeza, com pais bastante esclarecidos. O fato é que, no caso específico do autismo, nós temos até histeria, porque existem pessoas que, acredite quem quiser, né, que ainda consideram que a causa do autismo ela vem de uma rejeição da mãe. Né? É um absurdo total, né? Enfim, a mãe geladeira. A mãe geladeira, que é uma coisa dos primeiros estudos que diagnosticaram o autismo, era uma hipótese de pesquisa que não foi confirmada, né? Mas tem gente que ainda hoje trata o autismo como sendo uma relação com o filho que não corresponde à realidade. Então tem muita histeria, muito boato, ignorância, e vamos superar a ignorância trabalhando a questão do esclarecimento. Então, os efeitos do autismo, a gente já falou, né? Eles abrangem a questão da comunicação, da socialização, dos comportamentos, né? O autista tem padrões estereotipados de comportamento, interesses, às vezes restritos, né? A criança gosta de dinossauro, só quer falar sobre dinossauro. A criança gosta de carro, só quer falar sobre carro. E aí isso influencia o comportamento, né? Então a gente vê aqui as figuras, né, não foram colocadas aleatoriamente. Então a primeira figura é o quê? A criança brincando com um carrinho. Até no modo que a criança brinca, né, você pode identificar uma possibilidade de comportamento autístico. A criança, em vez de brincar com o carrinho, fazendo barulho e brincando com o carrinho, gosta de classificar, ordenar, né, alinhar, organizar. E esse comportamento ele faz parte do autismo e vai para a vida adulta também. É um comportamento que pode ser até considerado propício para certos tipos de atividade profissional. A questão de sensibilidade a barulhos, né? Aquela criança com a mão no ouvido, você às vezes no shopping, pode ser uma criança com autismo. Né? Então, quem entrar, por exemplo, no banheiro do Guarani, tem aquela máquina para secar a mão, né? Não sei se vocês estão lembrados. Você lava a mão, vai secar na máquina, aquela máquina faz um barulho chato. Para nós, que somos pessoas neurotípicas, mas para o autista o barulho é insuportável. Então é o tipo de pequenas coisas que não nos afetam, afetam os autistas. Por exemplo, a etiqueta de uma blusa pode gerar um incômodo insuportável, que a criança não consiga vestir. Então, pequenas coisas que você pode fazer como cortar a etiqueta de uma blusa, ela pode ajudar a criança a ter uma autonomia, se vestir sozinho, por exemplo. A sensibilidade, por exemplo, dos alimentos, né? Coisas que são deliciosas para a gente, para o autista podem ser intragáveis. Só ver aquela comida pode gerar uma reação adversa, nojo, uma aversão. Então, muitas vezes a criança não come certos alimentos. Tem casos de crianças que só comem gelatina, só comem filé, só comem carne moída, mas se tiver uma coisinha de verdura no meio, ela já é uma aversão. Então, são coisas que na criança você observa e nos adultos, claro, tem tratamento lá, uma grande evolução, mas permanece na vida adulta. Afeta até a vida social. Chamar a pessoa para o churrasco, a pessoa não quer ir para o churrasco. Aí vai todo mundo da empresa e não vai justamente aquela pessoa que precisaria da inclusão. Né?
Então, até nisso, se você está trabalhando na inclusão de autistas no mercado de trabalho, você tem que pensar o que é que você cura, o que é que você não cura. Né? Se você quer realmente incluir, não tem jeito, tem que dar um pouquinho de tratamento vivo para essa pessoa, tá certo? Enfim. Essa é uma figura que existem vários modelos na internet, né, de como identificar sintomas do autismo. Felizmente, a gente vê grandes avanços na área de diagnóstico. Tem pessoas aqui no HGF, por exemplo, no Hospital Geral de Fortaleza, que tem uma formação bastante aprofundada, que a criança, nos primeiros estágios de desenvolvimento, ele já tem uma possibilidade de identificar alguma coisa errada. E aí já tem a possibilidade de fazer uma intervenção precoce. Vamos fazer um teste de surpresa. Olha que eu olhando essa criança, ela não está ela não está olhando para a mãe como uma criança típica olharia. Então, tem condição de fazer intervenções bastante precoces, né? E isso aí acelera a possibilidade de um desenvolvimento maior para essas crianças, porque já inicia a fonoaudiologia mais cedo, inicia a terapia ocupacional mais cedo, inicia o acompanhamento psicológico mais cedo, neuropediátrico também e por aí vai. Então, o fato é que esse diagnóstico, e você hoje tem muita informação na internet, quem é pai, quem é mãe, quem tem um sobrinho, quem tem um jeito um pouco diferente de ser, né? Você pode se informar, você pode dar umas pistas para os pais, né? Uma sugestão, vamos consultar um profissional para ver o que está acontecendo. Esse diagnóstico, em virtude do melhor treinamento dos profissionais e da divulgação do autismo na sociedade, ele está aumentando. Antigamente falava-se um caso de autismo para cada 1000 pessoas, né? E agora você vê se falar de um caso de autismo para cada 100 pessoas. Considerando-se que as famílias brasileiras têm pelo menos 4 pessoas, então se você tem um para cada 100, você tem 4% da população afetada diretamente pela questão do autismo. E num país como o nosso são 8 milhões de pessoas, um bocado de gente, né? 2 milhões de autistas e 8 milhões de pessoas em famílias que têm pessoas com transtorno do espectro do autismo. Os dados do ano passado dos Estados Unidos deram de tudo que está hoje. Esses dados do autismo também são parecidos com dados da Coreia, né? São países que têm dados mais precisos. Né? A Inglaterra também tem informações bastante precisas. Isso aí. A suspeição não vai ser muito cedo, né? Assim, atualmente. De 2, 3 anos de idade, você já tem a suspeição do autismo. Mas, teoricamente, o diagnóstico firmado você só pode fazer depois do final da primeira infância, né? Então, sim, de qualquer maneira, é computado como sendo já existir recente. Exatamente. O fato é que as pessoas estão achando que está havendo uma epidemia de autismo, mas acredita-se que a genética das pessoas não mudou. Né? Se houver algum fator que altere esse aumento, seria um fator ambiental, mas ao mesmo tempo a gente talvez esteja simplesmente tendo uma melhoria nos processos de diagnóstico. E na verdade você está vendo uma convergência de vários diagnósticos. Antigamente havia uma separação de síndrome de Asperger com o autismo. Agora são vistos como componentes do mesmo transtorno. Então, quem tem Asperger e quem não tem autista, na verdade, todos estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Isso faz realmente com que aumente a quantidade de pessoas. Então, seria um problema muito mais grave, então, em termos numéricos, do que a síndrome de Down, que afeta um número bem menor de pessoas estatisticamente. Né? O fato é que eu tenho pessoas com autismo e eu tenho que tratar delas, pois não? Não, pera, só uma curiosidade, na verdade. O autismo, assim, o autista já nasce autista? Ou existe alguma influência que ele pode nascer sem autismo e ficar autista? Ou ter algum acidente, ficar autista, ou ele nasce autista já nasceria com autismo, entendeu? E aí, você nascendo com autismo, não existe cura. Não existe uma cura, até porque já é considerado uma doença, né? Isso é um transtorno do desenvolvimento. O que você poderia fazer são tratamentos, intervenções, de preferência com múltiplos profissionais, né, de várias áreas, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, os neuropediatras, como a Slide, né, os psicopedagogos, que são super importantes na inclusão na escola,
o pessoal da fonoaudiologia, o educador físico, né? Enfim, quem você conseguir incluir, né, havendo indicação para aquela pessoa, vale a pena para agregar valor. Tem um trabalho que eu vi agora que foi acho que chama de sinoterapia, do tratamento com animais, um cachorro relacionando-se com a criança. Isso aí afeta a questão da parte sensorial da criança, ela passa a ter uma possibilidade de conviver, né? Enfim, o cachorro é um animal muito sociável, você deve ter um cuidado certo com as crianças e traz certos benefícios, sem falar na questão da qualidade de vida, né? Enfim, o autismo, quando ele é diagnosticado, ele é uma coisa que você vai ter que considerar como parte da sua vida, porque ele perdura durante toda a vida. Não existe tratamento genético, não existe nada, nenhuma bala de prata, nada que se possa recorrer. E é importante que você compreenda o autista, porque ele tem uma visão de mundo diferente da de uma pessoa típica, né? Então, nas figuras que aparecem aqui, eu coloquei uma criança no dentista. Imagina só, você vai no dentista só para fazer a limpeza de dente. Por você ser autista, você tem um comportamento diferente. O que é que o cara quer? Ele fazer anestesia geral e arrancar todos os dentes. Tá certo? Isso é uma situação que muitos autistas já vivenciaram e que hoje ela está menor, mas ela ainda existe. Tá certo? Então, tem dentistas que têm, por exemplo, especialização em autismo na cidade de Fortaleza. Porque tem uma formação diferenciada e começaram a ser procuradas pelas famílias e acabaram virando referência. Mas um dentista odontólogo que está na faculdade, talvez não tenha, né, esse traquejo. Vai querer o quê? Bota uma dosagem altíssima de sedativos e vamos arrancar o dedo tudo. Você tem que não voltar aqui nunca mais. Então é um problema que a gente tem. E os outros especialistas médicos, né? Todos eles precisariam de um embasamento para poder lidar com esse tipo de transtorno. Né? Então a criança que vai no dentista já tem medo. Imagina uma criança que não consegue entender o que está acontecendo ao redor, tem dificuldade de se expressar. Né? Isso gera uma série de dificuldades. Mas, olha, a primeira figura que aparece aqui, né, eu achei engraçado que é um site de Autistic Problems, né, os problemas dos autistas. Ele botou, problema autista 20. Quando você está estressado para dizer a alguém que está fazendo você ficar estressado. E aí eles continuam fazendo você estressado. Então você está tão estressado que você não consegue dizer para a pessoa que ela está te estressando e ela continua te estressando. A dificuldade de comunicação ela afeta a pessoa nesse nível. Né? Aqui, ó, problema autístico 133, né? Quando as pessoas se recusam a te dar instruções específicas, né, para resolver alguma coisa, e ficam com raiva quando você faz alguma coisa errada. A pessoa não te dá instruções, você pede instruções para a pessoa não te dá, e você faz alguma coisa errada, a pessoa fica com raiva. Esse tipo de problema acontece constantemente com os autistas, porque eles não conseguem, às vezes, expressar a sua necessidade. Né? Então, uma coisa engraçada, meu filho que me pegou pelo braço e me puxou para eu ficar em pé. Aí eu perguntei, o que é que você quer? Não falou nada. Aí eu perguntei de novo, o que é que você quer? Aí ele me disse, cajuína. Então pronto, vamos lá dar cajuína. Então você tem que treinar a criança e fazer isso de forma constante para que ela, como adulto, consiga manifestar a sua necessidade. Então, imagina só uma criança com sede que não consegue dizer, eu tenho sede. É um sofrimento para a pessoa. O fato é que essas dificuldades que você vê na primeira infância, que vão para a adolescência, que dificultam a inclusão na escola, elas também continuam na vida adulta. Claro que, em alguns casos, bem menores, em outros casos, elas são maiores. Eu tenho um vídeo aqui, mas esse vídeo ele não tem legenda, né? Então dá para a gente passar e vocês fazerem a tradução. Né? Vou passar aqui um vídeo que é um depoimento de uma pessoa com síndrome de Asperger. Eu achei bem interessante, o vídeo é curto, não vai quebrar a nossa linha de argumentação, tá certo? Mas eu gostei porque foi um depoimento muito sincero dessa pessoa. Desde que fui mandado para a escola, aos 6 anos de idade, eu percebi que era diferente dos meus colegas. Eu não conseguia entender os seus modos, as suas reações, quase não olhava para os seus olhos, tinha medo que eles me fizessem mal, mantinha-me distante, brincava sozinho. Nas poucas vezes que tentava me aproximar das pessoas,
Eu dizia coisas inadequadas que geralmente lhes entediavam, aborreciam, por vezes até ofendiam. Na adolescência, a consciência da minha inadequação social se tornou mais aguda, pois enquanto outros adolescentes viviam em bandos, eu mal conseguia fazer um amigo e me aproximar de uma mulher era um ato de temeridade. Mesmo que conseguisse fazer algum amigo, eu não percebia os limites. Em breve deixava de respeitar o seu fórum íntimo, dizendo coisas que não deveria dizer, ou dizendo coisas que poderia dizer, mas de maneira mais apropriada. Depois de algum tempo, os amigos se afastavam. Com os anos concluí que era menos doloroso me manter distante e não fazer amigos. Tentei me autodiagnosticar de várias maneiras. Talvez fosse um esquizofrênico borderline, uma pessoa esquizotímica, um esquizoide. Afinal, muitas das minhas hipóteses sobre as pessoas se demonstravam falsas. Isso parecia comprovar uma disposição latente para o delírio. Também temia que tivesse algo pior por trás disso. Uma personalidade psicopática, fria, maldosa, com algum defeito moral grave. Afinal, se não conseguia fazer amigos, talvez fosse porque eu não os merecesse. Ou então, porque eles não me mereciam, como eu preferia pensar. Foi só em 1990, quando me encontrava na Alemanha, que eu assisti um filme na televisão em que uma mãe falava de seu filho de 8 anos. Esse filho tinha uma síndrome pouco comum, que era uma forma de autismo. Esse seu filho não conseguia se socializar. Em seu aniversário não havia sequer um amiguinho que ela pudesse convidar. Achei que aquilo tinha a ver com o meu problema. Embora tenha passado a me definir jocosamente como um autista, eu não tinha qualquer convicção acerca do assunto. Bom, não havia no Brasil médicos que soubessem diagnosticar a síndrome, e nem havia livros sobre ela. Só hoje começa a aparecer alguma coisa a respeito. O resultado de tudo isso é que só em 2007, aos 54 anos de idade, ao assistir dezenas de vídeos em inglês no YouTube, postados por pessoas com síndrome de Asperger, que falavam dos seus próprios sintomas e problemas, que se tornou óbvio para mim que eu sou um Asperger de carteirinha. Esse autodiagnóstico pode não me ter livrado do problema, mas fez mais por mim do que teria feito qualquer psicanalista produtor de mitologias pessoais. Conhecendo a síndrome, tenho condições de avaliar mais adequadamente as situações, me orientar menos equivocamente nas minhas decisões na vida. Bom, o que é a síndrome de Asperger? Ela é uma deficiência neurológica. Quando pessoas normais observam expressões faciais e gestos de outras pessoas, há descargas neuronais no córtex motor. Mas essas descargas não ocorrem nas pessoas com síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é uma deficiência menor do que a do autismo profundo, em que a pessoa não consegue sequer aprender a linguagem e assim não desenvolve a inteligência. O resultado psicológico dessa deficiência neurológica é que uma pessoa com Asperger não tem a capacidade inata de ler as emoções expressas no comportamento das pessoas. Por causa disso, ela não é capaz de se sintonizar socialmente, não conseguindo realizar o jogo de dar e receber que constitui a base de toda conversação normal. O ESP é caracteristicamente aquela pessoa que só sabe falar sobre o que lhe interessa, não entendendo por que isso não interessa às outras pessoas. A deficiência das habilidades sociais é, assim, a primeira característica da síndrome de Asperger. Outra característica marcante é o interesse obsessivo em um assunto qualquer, por exemplo, marcas de automóveis. No meu caso, aconteceu de eu me interessar obsessivamente por filosofia, o que, com a ajuda da sorte, se tornou uma profissão. Mas esse não é o caso da maioria das pessoas com Asperger.
A maioria delas não consegue encontrar um emprego, nem formar uma família, nem se inserir socialmente, mesmo que sejam tão ou mais capazes intelectualmente do que outras pessoas. E é comum que a consciência das deficiências sociais, que frequentemente são interpretadas pelos outros como grosseria, insensibilidade, falta de educação, torne essas pessoas fechadas, socialmente esquivas e depressivas. A síndrome de Asperger é inaparente. Tudo que as pessoas que se confrontam com a pessoa com essa síndrome notam é que ela é meio ausente, algo esquisita, meio nerd, faz pouco contato visual. É diferente da falta de um braço, que todos podem ver, ou do homossexualismo, que a sociedade esclarecida aprendeu a respeitar. Mas por isso mesmo é mais estigmatizante. Essa é a melhor razão para eu postar esse vídeo. Assim como existe a consciência gay, deve ser criada uma consciência Asperger. O que eu quero fazer é um plaidoyer pela consciência Asperger. Esse vídeo, gente, ele é para a gente fazer uma ligação. A gente falou da questão do autismo e vamos aprofundar a questão da inclusão no ambiente de trabalho. E esse rapaz, esse senhor, ele traz justamente, né, nesse depoimento as duas situações. Ele mostrou os problemas que ele teve na vida dele como autista e a questão da inclusão dele no mercado de trabalho. Como é que ele conseguiu inserção? Ele tinha um interesse em determinada área e transformou esse interesse em profissão. Né? Esse é um dos principais caminhos utilizados hoje quando se faz a inclusão de autistas no mercado de trabalho, o que passa por uma atenção individual aos indivíduos, para evitar que eles se restringam ao estigma, né, à marca que fica sobre eles como de autista. O fato é que a inclusão laboral de indivíduos com autismo, ela está associada já, isso já foi medido com pesquisas, né, a maior qualidade de vida. Então você não está prejudicando o autista e colocando ele no mercado de trabalho. Pelo contrário, está tendo uma vida melhor. Existem, na verdade, várias pesquisas aqui que indicam outros benefícios também. Benefício financeiro, a relação com os parentes, tudo melhora se você consegue uma inclusão bem sucedida. Agora, isso aí realmente não é fácil porque existem diversos obstáculos. Essas imagens que eu coloquei aqui são de sites de autismo, mostrando iniciativas de inclusão no ambiente de trabalho. Né? Você não precisa ter o jogador de futebol, não precisa ter aquele profissional que ganha milhões. Você colocando a pessoa para trabalhar no escritório, trabalhar numa cozinha, desde que ela tenha interesse e habilidade, isso aí vai trazer benefícios para essa pessoa. Né? Tem vários sites nos Estados Unidos, no país, pelo mundo afora, de iniciativas bastante interessantes. Agora, se você for olhar as estatísticas, você pode até ter decepções. Então, o que é que eu peço para o pessoal que for trabalhar com a inclusão de autistas é vamos moderar as expectativas, porque nem todo mundo que for fazer um treinamento de culinária vai ser cozinheiro ou vai trabalhar com gastronomia. Nem todo mundo que fizer um trabalho com um treinamento de culinária vai virar um instrumentista. E a mesma coisa com os autistas. Então, tem que encontrar uma posição em que você se encaixe e aí, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição. As pessoas com transtorno do autismo, elas têm 3 grandes problemas em relação ao mercado de trabalho. Primeiro, é difícil encontrar trabalho. Né? Quando você encontra, você tem dificuldade de mantê-lo, porque a manutenção de um trabalho exige a manutenção de performances, exige a manutenção de relações sociais. Então, por exemplo, numa crise como a que estamos vivendo aqui, várias pessoas perderam emprego, mas muitas pessoas mantêm hoje as suas posições de trabalho porque tem bom relacionamento. Isso é difícil para uma pessoa que naturalmente tem dificuldade na socialização e na comunicação. Tá certo? Por fim, ainda que você tenha qualificação, né, você sendo uma pessoa com autismo, você vai ter dificuldade em encontrar uma colocação compatível com a sua formação e com as suas expectativas. Eu estava vendo há pouco tempo um vídeo de uma pessoa com síndrome de Down, que ela não achava bom porque ela trabalhava, ganhava pouco e era considerada em relação à sua formação. O que ela fez?
ela se tornou empreendedora individual e ela é dona do próprio negócio. Ela tem os consultores que auxiliam na parte contábil, financeira e tal, mas ela é a chefe. Ela é dona do meio de produção. Claro que não vou querer que todo mundo vire chefe, empresário, enfim, mas é papel de quem trabalha com a inclusão apresentar caminhos que possam ser seguidos. Né? O fato é que no exterior já existem vários casos, né, de pessoas com Asperger, com autismo de alta funcionalidade, que concluíram, por exemplo, a faculdade e não estão conseguindo formar colocação de trabalho relacionada com a sua formação. Isso é um problema sério. Mas, enfim, o importante é que haja avanços, e é isso que a gente busca. O fato é que a conscientização de colegas de trabalho e a conscientização dos empregadores em potencial, aquelas pessoas que têm as vagas de trabalho na mão para oferecer ao mercado, né, ela é uma necessidade. Por quê? Porque os empregadores não vislumbram vantagens que os portadores de autismo apresentam para certas atividades. Eu apresento algumas referências da literatura, né, que relatam que o autista tem uma facilidade em seguir regras. Se você explicar bem uma regra, ele vai seguir aquela regra. Se você tem uma determinada rotina de trabalho e apresentar essa rotina para o portador de autismo, ele não vai querer pular, ele vai seguir a rotina. Né? Ele conseguindo entender e se adaptar à rotina, aquela rotina vai ser seguida. Né? A questão da atenção aos detalhes. Né? Tem gente que acredita que o autista tem dificuldade de olhar nos olhos porque o rosto humano é cheio de detalhes. Então ele enxerga cada detalhe é uma sobrecarga sensorial. Não bota aquela pessoa para dedicar-se ao trabalho e ele vai dar atenção a cada minúcio daquele trabalho. Né? Desde que ele tenha, claro, o suporte anterior para ter tido o desenvolvimento, né, das capacidades. Maior facilidade com funções repetitivas, né? A preferência do autista por ambientes organizados, isso aí traz para o trabalho uma performance melhor. Você chega na mesa organizada, que toda a caneta tem o seu lugar, o papel tem o seu lugar, né? A correspondência tem o seu lugar, e você vê claramente que aquela pessoa trabalha de forma organizada. Isso traz um resultado melhor para o trabalho. A questão da memória, né? A memória para todos os detalhes. Eu tanto consigo enxergar o detalhe como eu tenho capacidade de lembrar dos detalhes. Isso aí pode ser trazido no trabalho e agregar valor. A pessoa típica, normalmente, ela enxerga um panorama amplo, mas o autista enxerga vários detalhes em separado, que muitas vezes passam despercebidos por uma pessoa neurotípica. Né? Outra coisa que acontece com o autismo é uma maior lealdade com relação a ambientes de trabalho propício. Se alguém oferecer R$100 a mais, R$200 a mais, o autista não vai sair do trabalho porque ele já tem um ambiente confortável. Então você tem menor turnover, né? Menor rotatividade de pessoal. E isso facilita as empresas. Né? Você passou um tempão treinando o funcionário está trabalhando bem, recebe a proposta de R$100 a mais e sai. Isso é um prejuízo para você. No caso do autismo, não. Se ele está bem inserido, ele não vai querer sair. Outra coisa que acontece é menor taxa de atraso e menos demoras nas pausas do trabalho. Ele não vai perder tempo conversando sobre a novela, não vai perder tempo conversando, criticando a Dilma, criticando o Lula, né, criticando o governo. Por quê? Porque tem a rotina dele, vou trabalhar aqui, vou tomar água, depois eu volto e tal. Isso pode até trazer prejuízo em termos de interação social, mas para o trabalho ele pode levar uma maior eficiência. Né? Outra coisa que vai acontecer é uma perda de tempo em conversas com colegas de trabalho ou chamadas telefônicas pessoais. Ele não vai perder tempo fofocando, não vai ficar puxando o tapete de ninguém no trabalho, não vai ficar falando mal de fulano, né? Ou criticando de quem quer que seja. A tendência é que ele se dedique ao que ele está fazendo pronto. Isso traz benefícios para o trabalho. E aí existe uma coisa que já foi mencionada até no nosso vídeo, que é o que o autista ele pode apresentar um conhecimento aprofundado em áreas pelas quais ele tem interesse especial. Né? E como isso vira um interesse muito grande, ele está constantemente se aperfeiçoando nessas áreas. Então tem casos de médicos, músicos, acadêmicos, em várias áreas, pessoas com autismo, de alta funcionalidade, de Asperger, que quer que seja, que se destacam nessas áreas. Né? Isso pode ser trazido para a questão do mercado
mercado de trabalho. Eu vou passar para vocês aqui um exemplo prático. Tem um monte de vídeos na internet de uma senhora chamada Temple Grandin. Não sei se vocês ouviram falar. Ela é uma autista, né? A prevalência do autismo é maior em homens, mas ela é mulher, né? Só por ser mulher já é um exemplo interessante. Que ela fez o mestrado, fez o doutorado, conseguiu inserção acadêmica e inserção no mercado de trabalho. Ela tinha interesse particular por rebanhos. E aí ela passou a projetar plantas de abatimento de animais, né? E aí ela conseguiu um feito de se tornar milionária, que é muito valorizado lá nos Estados Unidos, né? E fizeram até um filme sobre a vida dessa mulher. Ela faz várias palestras que estão na internet sobre autismo e mostra o ponto de vista do próprio autista, que é sempre muito interessante. Então, vou passar aqui esse DVD aqui para vocês, né? Um exemplozinho para circular de mão em mão, uma coisa concreta para vocês pegarem. Não foi lançado em português, foi um pré-ativo da HBO, fizeram um filme sobre a vida dela. Essa atriz está fantástica nesse filme, né? Quem quiser emprestar, a gente empresta. Mas que volte, né? Quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, a gente não pode trabalhar só com as emoções e com conscientização. A gente precisa de números, precisa de estatísticas. E aí eu trago poucas informações relativas ao Brasil, porque aqui realmente não temos nada, tá certo? Então as pesquisas que eu vou mostrar aqui são todas de fora, né? Esse GUPS, né, eles seguiram vários pesquisadores que fizeram uma pesquisa com pessoas com síndrome de Asperger. Então, só entre os Aspergers, vocês viram que no vídeo tem capacidade de comunicação, né, e tal, apenas 33% dos entrevistados apresentavam emprego dentro da coleta de dados e muitos tinham concluído o ensino secundário. Então, não é fácil. Para muitas pessoas que têm um transtorno do espectro do autismo, você só consegue ser aceito no mercado de trabalho se você esconder, omitir a sua condição de autista, tá certo? Que é uma coisa bastante pessoal, né? O que se fala nas redes sociais, o que se vê nos blogs, né, nos sites de aconselhamento, é que essa é uma decisão sua. Se você é autista e você passa despercebido, você fala que é autista se você quiser. Mas é muito pesado você não poder dizer, né, uma coisa importante sobre si para poder ter acesso ao mercado de trabalho. Mas essa é a realidade, né? E é um conselho que eu dou para as pessoas, né? Se você tem dificuldade já de inserção por causa do autismo, então você fala se você achar que é. Porque não é uma doença. Você está trabalhando para um resultado. Se alguém achar ruim a sua eficiência, vão botar para fora, independente de se ter ou não ter autismo. Né? Você está no trabalho, o importante é que você trabalhe. Enfim, a figurinha que aparece aqui no meio, né, é uma pessoa com binóculo procurando job, né, procurando trabalho. E isso está acontecendo em vários locais, né, mas nós não temos ainda, aqui no Ceará, no mesmo nível de Brasil, uma realidade mais concreta, com agências de emprego, que leva em conta essa questão do autismo, com treinamentos profissionais, né? Não temos pessoas que empresas que façam acompanhamento de autistas, né? Eu estou comentando agora de inclusão de pessoas com surdez no ambiente de trabalho. E a gente vê que é possível fazer bons trabalhos de inclusão, mas na área do autismo eu não tenho conhecimento sobre casos. Inclusive qualquer acadêmico aqui presente, né, que tenha trabalho nessa área, pode apresentar, porque qualquer trabalho de estudo de caso já é uma grande contribuição, mesmo que seja estudo de caso individual. Aquela lei que prevê a cota, o autista está inserindo, assim, deve estar incluído, né, dessa cota, assim, que a empresa deve, né, cumprir. Com certeza. A lei de 2012, né, ela classifica os autistas como portadores dos mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência. Inclusive de estacionamento. Exatamente. Entraria nas cotas e entraria na questão do estacionamento. Né? Agora, no estacionamento, eu, por exemplo, não paro na vaga de deficiente. Porque o autismo não está na cara das pessoas. Os benefícios em gerais, compra de automóveis, essas coisas, isenção de impostos. As empresas
as empresas começam a se sensibilizar. Então, por exemplo, se você tem uma criança com autismo ou você é autista, você, no shopping Guatemi, você não paga estacionamento. Você vai lá, se declara autista, estou com meu filho aqui com autismo, você não paga estacionamento. Isso é uma coisa que não é divulgada, claro, porque, enfim, não há interesse nisso, mas já é uma sensibilidade da empresa à questão do autismo. Tem várias empresas, várias clínicas aqui em Fortaleza que fazem até descontos para certos tratamentos de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque são tratamentos que são constantes. Não é uma coisa que você vai passar 6 meses e vai embora. Então, é um tratamento que vai se estender durante anos. Então, as pessoas acabam tendo essas pequenas vantagens financeiras, a questão da isenção de impostos para aquisição de carros, né? Enfim, apesar de ainda ser um processo burocrático, mas é um desconto substancial, né? Enfim, vamos lá. Voltando aqui para a questão da inclusão, né? Os resultados das pesquisas mostram que é possível aumentar o desempenho da inclusão de autistas no mercado de trabalho com investimentos em treinamento, não só treinamento do autista, tá certo? Você tem que treinar os colegas e os chefes também. E a questão da adequação do ambiente de trabalho. Quando eu falo de adequação ao ambiente de trabalho, eu falo de coisas simples. Por exemplo, toda empresa de médio porte hoje em dia tem um banheiro para deficientes, um espaço para você manobrar com a cadeira de rodas e se sentar adequadamente. Só que você tem nas empresas aquele secador das mãos que é super barulhento. E você tem aquele exaustor que fica em cima do banheiro, que é também super barulhento. Então o autista não consegue usar o banheiro no local de trabalho, porque não suporta aquele ruído estridente, que para nós é aceitável, mas para ele é insuportável. Então coisas simples assim, demandam uma conscientização das chefias. Isso aí não existe nos órgãos públicos e não existe nas empresas privadas hoje em dia. Seria até preciso maior aprofundamento nas pesquisas em relação à melhor forma de adequar o ambiente de trabalho, como lidar com a iluminação, qual é o tamanho, qual é a área de trabalho do autista, poderia ser maior, menor, esse tipo de estudo, ele ainda não existe na quantidade que deveria ser feito, de forma que a gente possa contemplar todas as especificidades do autismo, tá certo? As figuras que eu coloquei aqui, a primeira figura eu acho interessante citar para vocês, né? Que já existem produtos voltados para os autistas para auxiliar em certas rotinas, né, relacionadas ao trabalho. A gente falou que uma das dificuldades do autista é conseguir o trabalho propriamente dito. Aí o pessoal criou task cards, né, que seriam cartões de tarefas, cartões com informações a respeito de como fazer certas tarefas. E esse aqui é um baralho, né, um conjunto de cartas, que ele é voltado para entrevista de trabalho. Né? Se o seu chefe fizer determinada pergunta, e como responder? Você deve apertar a mão dele ou não? Então, esse tipo de informação, já existem roteiros comportamentais que podem ser... A terapia ocupacional trabalha muito isso, essa adaptação, Com certeza. Agora, aqui no Brasil ele está muito incipiente. Se você ver aqui em Fortaleza, gente, quantos cursos de terapia ocupacional nós temos? Temos o da Unifor, né? A Unifor está fechando. Está fechando. Fechando, sério. Está fechando. E o da UES parece que vai abrir um curso na UES. Mas se não abrir na UES, eu vou ter que... eu vou atrás de abrir um curso de terapia ocupacional aqui em Fortaleza. Tá certo? Lá fora, em outros países, em outros locais, né? Notadamente na Europa, nos Estados Unidos, e agora começando a despontar na Ásia, você conhece treinamentos comportamentais voltados para a inclusão no trabalho. Esse aqui é um exemplo de uma tarefa, no caso aqui é uma entrevista de trabalho, que foi divulgado um modelo para você fazer uma avaliação do autista em relação à performance dele na entrevista de trabalho. Né? Então é muito interessante, porque existem as pistas, né? O entrevistador diz alô, né? Aí assim, qual é o comportamento esperado do autista? O estudante agradece o entrevistador. Né? O entrevistador estende a mão. O que é que você, como autista, deve fazer?
deve cumprimentar, né, o entrevistador. E isso aí, você tem um passo a passo estruturado, você consegue treinar 100, 200, 300 pessoas naquela tarefa. O fato é que um treinamento desse nível, em profundidade, para uma pessoa que queira se inserir no ambiente de trabalho, ele demora pelo menos 4 meses, manhã, tarde, direto. E é bastante rico, porque ele analisa todas as situações em que o autista vai vivenciar no trabalho, né? E ele vai exercitar mais de uma vez até que ele pegue a cancha. É engraçado, a gente que é típico, né, pega muitas vezes situações em que são imprevistas e a gente se vira. Mas para o autista é melhor você ter um roteiro pré-definido, porque ele já vai ter caminhos que ele pode seguir com maior facilidade. Isso é o que está acontecendo mundialmente. Não tem medicamento mágico, não tem fórmula mágica, existe um treinamento que de pessoa para pessoa tem um maior ou menor aproveitamento. Esse aqui é um roteiro de uma determinada tarefa, de um determinado treinamento. Tá certo? Aqui no Brasil só tem uma empresa que eu sei que trabalha com isso, né? Mas eu não me informei a respeito de questão de preços e coisa e tal, mas parece que é uma empresa sem fins lucrativos. Mas a tendência é que a gente tenha mais desenvolvimento, mais profissionais, mais empresas e mais iniciativas públicas voltadas para isso aí. Espera-se, né? O fato é que uma técnica de gestão que facilita muito a inclusão de autistas no mercado de trabalho é a questão do suporte de mentores, né? O mentoring, que chama. Você tem uma pessoa no trabalho que não necessariamente é teu chefe, mas ela te acompanha e te orienta no dia a dia, qualquer dúvida, fala com o teu mentor, né? E aí, se for uma coisa que precisa de conversar com o chefe, o mentor ele age como um interlocutor, como um meio de campo, como embaixador, né? Te ajudando a comunicar, né, o que precisa ser falado com a chefia. Isso ajuda bastante, já está documentado, né, que a presença do mentor ela facilita muito a inclusão do autista no mercado de trabalho. Ambientes com menor ruído, iluminação adequada, espaço suficiente, que não haja muitas pessoas passando, isso aí facilita a questão da inclusão de trabalho. Complementarmente, um dos problemas que acontecem com o autismo é a questão da comunicação, né? E aí você diz assim, faça determinada tarefa, ele vai e faz, mas se você não disser que a tarefa envolve mais do que aquilo, a pessoa não vai saber o que vai fazer. Então, se você disser limpe essa pia, ele vai limpar a pia. Mas tem que dizer limpe a pia e os pratos que estão na pia também. Tá certo? E aí, esse é só um exemplo de que você tem que detalhar, né, a rotina de trabalho e suas tarefas, os deveres dos autistas, as responsabilidades, né, o que se espera dele, as expectativas que você tem do autista, e principalmente as normas da empresa de forma clara. E aí, isso não acontece em empresa nenhuma, né? Não sei se vocês se lembram, né, dos seus últimos empregos, mas você chega no emprego e diz assim, ó, você vai trabalhar no almoxarifado, está aqui o almoxarifado, está aqui você, entra aí dentro e trabalha. Raramente você tem uma empresa que te dá um treinamento antes de você começar a trabalhar. É a mesma coisa que acontece com os autistas, só que eles têm uma necessidade maior. Então, o que você conseguir dar em termos de treinamento antes dele iniciar o trabalho, você vai ter em dobro em termos de inclusão, gente. Então, mostra para ele o organograma, a posição em que ele está dentro do organograma, aqui ele vai se reportar em caso de problema. Coloque aqui as atividades, né? Como aqui, ó, Work Time Rules, isso aqui é claro que isso aqui é coisa de criança, né? Pegue o seu trabalho, agende o seu escritório, mas você pode detalhar, como no caso dessa figura do meio, você pode detalhar, como por exemplo, eu já vi a oficina mecânica, né? Quais são os procedimentos para fazer a revisão de um carro. Você pode detalhar isso aí, e aí você consegue um resultado bom do profissional que está trabalhando, seja ele típico ou não. Às vezes é muito bom você fazer uma divulgação das normas, da responsabilidade para o autista, mas você está beneficiando também o empregado típico da empresa. A terceira figura que aparece aqui é o chamado Kanban, que é uma divisão. Você tem várias tarefas, que são esses papeizinhos, aí você diz assim, ó, quem está fazendo cada tarefa e qual é o estágio de execução de cada tarefa. Isso é utilizado pelos japoneses hoje em indústrias como a indústria automobilística,
né, de altíssima tecnologia, mas são utilíssimos, né, os Kanban são utilíssimos para trabalhar com pessoas como os autistas. Eles precisam saber o que eles têm que fazer, né, e, por exemplo, o que eles devem fazer no dia seguinte. Eu terminei essa tarefa. Sim, mas o que é que eu tenho que fazer? Né? Eu olho num quadro, eu pego uma pilha de cartões, eu tenho uma tarefa, enfim, facilita a gestão. Né? E esse é o tipo de adequação que você tem um bom resultado. E qual é o custo? O custo mínimo. Ainda tem resultados adicionais, porque o trabalho dos outros trabalhadores, que não são os autistas, ele também é beneficiado. Okay? Uma coisa que foi pouco explorada, mas tem bons resultados, é o modelo mestre-aprendiz. Você pode colocar, por exemplo, numa cozinha ou em um ateliê de artesanato, de pintura, o que quer que seja. Você coloca o autista trabalhando no modelo mestre-aprendiz, você dá certo. Um dia ele vai pintar, um dia ele vai varrer um ateliê, outro dia ele vai ajudar, outro dia vai pegar a mão na massa, e um dia ele já está com todo o conhecimento necessário para ser um artesão, sem ter passado todo o treinamento estruturado. E isso é muito benéfico, né? Você aprende de uma forma mais natural. Agora, tem pouca pesquisa lá fora e tem zero pesquisas aqui, né, trabalhando essa questão da inclusão de autistas no mercado de trabalho. Então, quem tiver qualquer contribuição, é uma grande contribuição. Né? O fato é que uma outra opção que pode ser feita, né, no caso da inclusão de autistas no mercado de trabalho, é você ter oportunidades de se trabalhar em instituições comunitárias, que aqui no Brasil nós ainda temos poucas opções. Né? A questão do voluntariado, em certos estados é muito mais forte, o Rio Grande do Sul é muito mais forte, e a questão do empreendedorismo. Né? Já que você não tem abertura para o mercado, para ser reconhecido, você monta o seu negócio e você vende o seu trabalho diretamente para o mercado. Então, tem uma frase que é da Temple Grande, né, dessa que estava no DVD, que ela diz assim: eu descobri cedo que eu não tinha que me vender no mercado de trabalho, porque eu não ia me comprar. Mas eu tinha que vender o meu trabalho, o trabalho bem feito, eles compraram e pagaram bem. E aí ela hoje, com certeza, não está passando por problemas financeiros. Tá certo? Então assim, mas o que se busca hoje não é fazer os autistas se tornarem ricos, é simplesmente terem condições mínimas de subsistência e condições de utilizarem as habilidades que eles já possuem. Né? Aí, algumas pessoas vão ser mais bem-sucedidas e outras menos na questão financeira, mas que se consiga uma maior qualidade de vida e um acesso ao mercado. O fato é que os tratamentos e os suportes necessários não são baratos, certo? Se você vai contratar treinamento especializado, você vai precisar de assistência social para o autista durante toda a sua vida, né? E aí, se você consegue a inclusão no mercado de trabalho, você tem um alívio desses custos. Né? Falando de políticas públicas, né? O autismo ele está entre os tratamentos, entre os acompanhamentos mais caros que existem, porque você acompanha o autista durante a vida toda dele, uma vida longa, né? E isso tem um custo. Aqui no Brasil não é feito. Então, no Brasil, isso é são dados do exterior. Né? Então, o autista hoje em dia te vira, não tem uma instituição que acolha, né, fica na casa dos parentes mesmo. Mas no exterior não, tem acompanhamento, tem às vezes uma verbazinha, né, para ele se manter. Né? E isso é muito caro. E aí como é que eu alivio o custo da política pública? Inclusão no mercado de trabalho ajuda nisso. Tem um cientista, Lavra Desouv, né? Não dele é um palavrão, ele fez uma pesquisa que exatamente fala disso. É mais barato eu incluir no mercado do que gastar com tratamentos e auxílio financeiro durante toda a vida dele. Mas isso ele precisa de comprovação de estudos. Precisa de que estudos feitos em outros países, em outras realidades, sejam comparados, né, para que você tenha uma generalização. Mas o bom senso diz que isso aí tende a ser verdade. Né? Então você dá o peixe para quem pode pescar e ele começa a pescar e se dá bem. Esse quadro aqui, ele é do artigo que a gente conseguiu publicar na pesquisa. Né? Um dos resultados que a gente colocou foram políticas e práticas relativas à inclusão
no trabalho dos autistas. Basicamente, foram identificadas 4 eixos, 4 dimensões que poderiam ser exploradas em termos de política pública. A primeira seria a preparação para a atuação profissional. Para preparar uma pessoa para a atuação profissional, eu preciso da inclusão na escola e preciso também de cursos que sejam especificamente voltados para a questão profissional. Não temos hoje uma estrutura boa com relação a esse tipo de política, tá certo? Mas existem essas políticas, então elas podem ser implementadas. Então, eu sou otimista, eu acredito que talvez em uma década você possa ter mais exemplos de iniciativas bem-sucedidas nessa área. Outra coisa que eu acredito que teria um grande impacto na questão da inclusão de autistas seria o incentivo à contratação, certo? Eu acredito que não adianta colocar as cotas, por quê? Porque tem empresas que escolhem, eu vou acolher deficiente físico, aí só pega deficiente físico. Tem empresa que só vou trabalhar com síndrome de Down, só pega síndrome de Down. Tem empresas que trabalham com surdos, eu vou pegar só pessoas com deficiência auditiva. E isso aí faz com que a inclusão das empresas ela seja voltada para um patamar menor do que poderia ser. Né? Então, eu acho que o incentivo à contratação, em outros países, ele chega ao nível de eu pagar ou de eu dar um subsídio para a contratação. Eu acho que é uma coisa que pode ser feita aqui no nosso país. Dar um subsídio à inclusão de um incentivo financeiro aos estágios e à contratação de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então a pessoa no estágio se desenvolve, se ela conseguir realmente um bom desempenho, ela pode ser contratada posteriormente. Né? E eu acredito que seja uma possibilidade bastante interessante. Mas também tem o incentivo ao empreendedorismo, ao voluntariado, então, enfim, tem várias práticas que podem ser feitas. Eu não vou explorar esse quadro exaustivamente, né? O artigo já foi publicado. Enfim, vamos lá. Outra coisa que é necessário, que nós não temos hoje, é incentivo à produção científica, tá certo? Hoje, se eu quiser produzir qualquer coisa, qualquer pesquisa em cima de mosquito da dengue, eu consigo, tá certo? Se eu quiser falar de inovação tecnológica, eu consigo verba de pesquisa. Mas se eu quiser trabalhar a inclusão social de autistas no mercado de trabalho, eu vou ter muita dificuldade em encaixar a minha pesquisa nas áreas que recebem remuneração. Na verdade, o meu plano atual é trabalhar sem financiamento mesmo, que aí eu tenho mais liberdade. Mas, em geral, uma andorinha só não faz verão, né? Se tivessem 100 grupos de pesquisa, 50 pesquisadores, uma quantidade mínima que fosse para gerar massa crítica, nós poderíamos ser líderes na área de políticas públicas ou na área de inclusão. Então, seria interessante ter um fomento à produção científica, né? Realização de eventos, publicação, a pesquisa, a extensão universitária, intercâmbio de profissionais do exterior, isso não existe. Né? Então, seria interessante. Né? Fica como sugestão. E outra política que seria super importante para a inclusão dos autistas no mercado de trabalho seria a gente ter informações precisas. Nós não temos políticas para aquisição de informações precisas sobre o que está acontecendo hoje no país. As políticas públicas hoje são fragmentadas. Então, eles sabem quem está no serviço público enquanto está sendo acompanhado no serviço público. Mas esse acompanhamento ele é restrito. Então, por exemplo, quem tiver uma criança sendo atendida no NAMI é da Unifor, instalação fantástica, né? Profissionais fantásticos, mas a criança tem atendimento até os 6 anos e tchau. Né? É o aniversário mais triste da criança, é quando chega aos 6 anos de idade. Faz 6 anos, acende a velhinha, tchau. É dinheiro do SUS, mas o dinheiro do SUS acaba quando a criança tem 6 anos de idade. Né? Enfim. E aí, essa falta de atendimento, ela também se reflete na falta de informações. Nós temos informações hoje fragmentadas, às vezes em papel, às vezes não informatizadas, e tem muita gente que tem autismo que não tem sequer um diagnóstico adequado. Né? Enfim, então a gente propõe o quê? Que se crie um cadastro nacional, que eu acredito que isso já esteja em andamento, tá certo? Um censo socioeconômico para saber as condições de vida das famílias, de
pessoas com autismo, porque dependendo da necessidade, a família precisa de tudo, né? A questão de ampla divulgação dos dados obtidos com incentivo à sua pesquisa, né? Então, coleta dados estatísticos, divulga e deixa a gente fazer uma análise estatística, uma análise inovadora, e quem sabe a gente consegue descobrir, né, novas possibilidades de enxergar aquelas informações. Então, hoje a gente está muito trabalhando com informações qualitativas, não temos informações quantitativas. E mesmo as qualitativas, quando a gente fala de inclusão de autismo no mercado de trabalho, elas são insuficientes. Falta estudos de caso, falta casos de sucesso e falta casos de insucesso, gente. A gente tem que saber o que não dá certo. E aí, é um chamado que eu faço para quem quiser trabalhar na pesquisa, porque tudo que se fizer é válido. Tá certo? E aí você pensa, se tem validade mais para o Brasil, vamos publicar em português. Se tem uma validade para o mundo, vamos publicar em inglês, por que não? Né? Nós somos aqui da UFC, a gente tem um serviço de tradução, né? Eu traduzo de graça, tudo errado, tá certo? Mas eu acho que vale a pena. Então, a gente vai concluir aqui, abrir para que tenha mais perguntas, ou que tenha experiências para falar a respeito do tema, tá certo? O fato é que eu acho que incluir os autistas no mercado de trabalho não é explorar os autistas, tá certo? Não é escravizá-los, é permitir que os mesmos utilizem no trabalho o repertório de experiências, de capacidades que eles adquiriram durante toda a vida, dando a eles os benefícios financeiros correspondentes a isso. Tampouco consiste em filantropia realizada às custas da eficiência organizacional. Tem vários casos de inclusão, não só de autismo, mas de vários tipos de deficiência, em que as pessoas vão e correspondem à eficiência de qualquer trabalhador. Se você der a ferramenta adequada, não tem problema não. Porque hoje em dia, a pessoa trabalha o quê? Com a parte do raciocínio. Quem tem que ser produtivo é a ferramenta. É o computador que tem que ser rápido, a gente não tem que ser rápido, tem que ser correto, tem que trabalhar bem, né? Enfim, então eu considero que você incluir o autismo entre as modalidades de pessoas que precisam de uma inclusão no trabalho, isso não contribui negativamente para a questão da eficiência organizacional. Se você for olhar qualquer fábrica hoje em dia, você tem uma grande capacidade instalada ociosa, né? Então a máquina é que está sendo produtiva, só as pessoas. As pessoas estão sendo exploradas de dia e de noite, trabalhando ali com altas metas de desempenho, né? As máquinas é que ficam ali, paradinhas, esperando, né? Então, a questão do autismo, enfim, essa problemática da inclusão, eu espero que essa apresentação tenha sido suficiente para fazer uma introdução. Claro que é um campo que eu espero que se aprofunde bastante nos próximos anos, né, e conto com a presença de vocês aí nas futuras conversas que a gente tem sobre esse tema. Tá joia? Então, os meus e-mails ficam disponíveis para vocês, mas não só os e-mails, né, o telefone também, para quem quiser, né, quem tiver interesse, e estamos disponíveis, tá certo? Não só hoje, mas futuramente para o que for preciso, tá certo? Uma ressalva que eu tenho que fazer é que muitos portadores de transtorno do autismo nunca vão estar aptos para trabalhar numa instalação profissional. Nesse caso, o que é que se recomenda? Que se estimule ao máximo, que ele adquira o máximo de autonomia possível. Que possa ir para o banheiro, que possa se vestir, que possa se alimentar, né? Que possa fazer sua higiene e por aí vai. As pequenas conquistas do dia a dia são grandes conquistas para os pais, para as famílias e para os autistas. Mas para aquelas pessoas que atinjam aquele patamar, que permitam a sua inclusão, que não seja fechar a porta. Porque você ter uma capacidade de trabalho, ter a vontade de trabalhar e ter a porta fechada é uma tristeza muito grande, é um trauma, enfim, é um prejuízo que todos têm, né? Que todos sofrem, tá certo? Então, não vamos desestimular as iniciativas de inclusão, não vamos colaborar porque, enfim, todos saem ganhando. Então, agradeço a todos vocês e abro para perguntas. Muito obrigado.